super certinho a aula, né? Deu tempo de falar a reunião anterior, deu tempo de falar dos músculos do quadril e aí, puf, terminou, encerrou. Não fui eu, tá? Foi encerrado pela própria plataforma. Alguma dúvida, então, em relação aos músculos do quadril? Então, os anteriores fazem flexão, os posteriores fazem extensão do quadril, mas lembrando que os pelvitrocantéricos, né, o OO, GG, PQ, são músculos que rodam externamente o quadril também. Quando eles contraem, eles puxam o trocânter maior do fêmur para trás, para dentro, rodando externamente a articulação do quadril. E os laterais abduzem o quadril e os mediais fazem a adução da articulação do quadril. Então, resumidamente, é isso em relação à musculatura. Ligamentos. Existem 5 ligamentos mais importantes na articulação do quadril. O único palpável desses 5, né, mais superficial, que não está colado à cápsula ou dentro da articulação do quadril, é o ligamento inguinal. Ele está na face anterior do quadril. Tem várias estruturas com esse nome, né, inguinal, na face anterior do quadril. Tem, por exemplo, os gânglios inguinais. Quando acontece a hérnia aí na face anterior do quadril, chama hérnia inguinal. O ligamento que está localizado na face anterior do quadril é o ligamento inguinal. Então, tudo que está aí na face anterior do quadril tem esse nome. O que acontece na face anterior do quadril tem esse nome, tem esse nome inguinal. Então, ligamento inguinal. Tem um lá dentro da articulação do quadril, chamado ligamento redondo. Lembram que na cabeça do fêmur existe uma depressão, existe um buraquinho chamado fóvea? Inclusive, na radiografia, dependendo da incidência radiográfica, dá para ver a fóvea. O ligamento redondo, também chamado de teres é redondo em latim. Então, antigamente a gente estudava como ligamento teres, né? Hoje a gente estuda como ligamento redondo. Ele é intraarticular, ele está lá dentro da articulação do quadril, ele sai do acetábulo e se prende na fóvea, está inserido na fóvea. Claro que todos esses ligamentos têm a função principal de estabilizar a articulação do quadril. Agora, os mais importantes eu deixei por último. São ligamentos que começam nos ossos do quadril, naqueles 3 ossos da bacia do quadril, o ilho, o isquio e o pubis, e todos eles inseridos no meio do colo do fêmur. Todos eles revestem a articulação do quadril junto com a cápsula articular. Então, eles envolvem a articulação do quadril juntamente com a cápsula do quadril. São eles o iliofemoral. Os nomes parecem difíceis, mas tem uma lógica, né? Osso de origem mais osso de inserção, né? Iliofemoral, ele começa no ilho e termina no fêmur, no meio do colo do fêmur. Por isso que ele é chamado de iliofemoral. Esse é mais anterior, tá? Ele está mais na face anterior do quadril. Aí tem o pubofemoral. Por que chama pubofemoral? Porque começa no pubis e termina no fêmur, também no meio do colo do fêmur. Ele está mais debaixo da articulação do quadril. Ele é mais medial na articulação do quadril. E um que é mais posterior, mas está inserido mais na frente, é o isquiofemoral. Então, iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. São os 3 ligamentos capsulares, né? São os 3 ligamentos que estão colados na parede externa da cápsula articular do quadril. Então, eles se somam ao redondo e ao inguinal, né? Para compor esse grupo de ligamentos da articulação do quadril. O ligamento serve para quê? O ligamento serve para estabilizar a articulação, é um estabilizador estático, né? Não faz contração, então faz a estabilização estática e restringe movimento, né? Impedindo que movimento aconteça em excesso. Tá certo? Então vou repetir aqui os 5 ligamentos: redondo, inguinal, iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. Localização de cada um. Então, vou dar uma ideia da localização de cada um. O inguinal mais anteriormente, na articulação do quadril. Esse é palpável aqui na frente do quadril. Ele começa na espinha ilíaca anterior superior e se insere no pubis, ali próximo à sínfise púbica. Então, ele está bem na face anterior do quadril, né? Começa na IAS e termina no pubis. Se você fizer uma palpação entre esses 2 ossos, você consegue sentir. Palpando transversalmente, você consegue sentir esse ligamento aí na frente do quadril. Só que o ideal é que o paciente, para a palpação desse ligamento, esteja em decúbito dorsal. Porque se ele estiver sentado,
tecidos moles vão ser jogados para cima do ligamento inguinal, ele vai ficar mais profundo, vai ficar mais difícil. Até para entrar com a mão na face anterior do quadril vai ser mais complicado, né? Então, com o paciente decúbito dorsal, se você palpar entre IAS e o pubis, a face anterior do osso púbico ali do mesmo lado, você vai sentir o ligamento inguinal. O ligamento redondo, esse é intraarticular, está lá dentro da articulação do quadril. Iliofemoral, localizado mais anteriormente, esse é capsular, está junto à cápsula, localizado mais anteriormente. Pubofemoral, localizado mais medialmente junto à cápsula. E isquiofemoral, mais atrás, só que a inserção dele é mais na frente. O iliofemoral é chamado também de ligamento em Y, tá? Porque ele tem o formato de um Y. Ele tem uma origem e tem duas inserções, então ele se abre e lembra uma letra Y. Então, esse é o iliofemoral, tá? O iliofemoral é conhecido também como ligamento em Y. Bom, então, quais são os estabilizadores da articulação do quadril? Ligamentos, cápsula articular, os músculos, só que aí músculo já é estabilizador dinâmico, né? É um estabilizador ativo, não é um estabilizador estático ou inerte como ligamentos e cápsula articular. O próprio líquido sinovial estabiliza a articulação, né? Ajuda na estabilização da articulação. A estabilidade articular ela vem muito também da parte neural, né? A inervação das estruturas articulares, periarticulares, participa também da propriocepção, né? do controle do posicionamento da articulação, né? Do controle do movimento, posicionamento da articulação. Então, até a parte neural é importante nessa estabilidade articular. E, gente, testes especiais do quadril. Tem muitos, né? Claro, não tanto quanto ombro e joelho. Ombro e joelho são articulações mais lesadas, então são articulações que têm um número maior de testes especiais. Mas também não são poucos os testes especiais do quadril. Vamos aos principais. O teste de Trendelenburg, ou sinal de Trendelenburg. Já ouviram falar do Trendelenburg? Nele o paciente fica de pé. O paciente fica em pé. E ele é utilizado para avaliar a força do músculo glúteo médio. Alguns livros trazem que ele avalia a força do glúteo médio e também do músculo glúteo mínimo. O paciente fica em pé e ele é solicitado a tirar um dos pés do chão, flexionando o joelho. Se a intenção é avaliar a força do glúteo médio direito, a gente pede para o paciente tirar o pé esquerdo do chão. Se, ao retirar o pé esquerdo, ficar no apoio unipodal direito, existe uma queda do quadril esquerdo, um desabamento do quadril esquerdo, significa que o glúteo médio do lado direito, do quadril direito, está fraco. O glúteo médio é um importante estabilizador da pelve, né? Ele ajuda a manter o alinhamento da pelve. Se o glúteo médio estiver fraco, a pelve vai desalinhar. Então, é partindo desse pressuposto que o teste Trendelenburg avalia a força do músculo glúteo médio. Ele pode avaliar a força do glúteo médio. Glúteo médio e glúteo mínimo são muito próximos, né? Anatomicamente, funcionalmente falando. Então, muito provavelmente, o glúteo mínimo é avaliado junto com o glúteo médio no teste Trendelenburg. Tá certo? Entendeu? Então, fica de pé, aí tira um pé do chão, está avaliando a força do glúteo médio do lado do apoio unipodal. O teste é positivo quando existe uma queda, um desabamento do quadril oposto. Tá? Outro teste, esse eu particularmente não gosto muito, mas ele é porque ele avalia duas articulações ao mesmo tempo, ele é positivo em qualquer lesão dessas articulações. É o Patrick, mas ele é considerado confiável pela literatura. Teste de Patrick, também conhecido como teste de Faber. Faber, do jeito que eu estou falando, se escreve mesmo. Faber, F-A-B-E-R. Pode ser que vocês achem na literatura como teste de Fabre, teste de Fabere, tanto faz. É o teste de Patrick. Por que Faber? Faber, gente, não é o sobrenome do Patrick. Tem gente que acha que o teste de Patrick Faber. Acho que Faber é o sobrenome do Patrick. Não é isso. Deve ser o segundo autor desse teste especial, né? Patrick e Faber desenvolveram juntos esse teste. Não é isso. Faber são as primeiras letras de flexão, abdução e rotação externa em inglês. Então, por isso o teste de Faber. Porque nesse teste especial, o quadril do paciente é flexionado, abduzido e rodado externamente. Então, formando um 4 com os membros inferiores.
Esse teste ele avalia quadril e sacroiliaca. Então, qualquer lesão, qualquer disfunção de sacroiliaca e quadril, né, farão com que o teste de Patrick ou Faber seja positivo. Então, eu falei que eu não sou muito fã desse teste porque ele é muito abrangente, né? Ele avalia 2 articulações de uma vez e qualquer lesão, qualquer disfunção dessas articulações farão com que o teste de Patrick seja positivo. Mas ele é considerado um teste com alta confiabilidade, tá? Um teste considerado bom para o diagnóstico de alterações nessas articulações. Então, assim, depois na prática eu posso mostrar para vocês esses testes especiais, tá? Vai ficar mais fácil para vocês me entenderem. Tá? Mas nesse momento, saibam que o teste Patrick, ele avalia essas 2 articulações. Dei uma ideia para vocês de como se faz. É positivo quando a gente força a abdução do quadril e o paciente refere dor ou existe uma limitação de movimento durante a realização da abdução do quadril. Outro teste especial é o Thomas. Cuidado para não confundir o Thomas com TH. O teste de Thomas com o teste de Thompson. Os nomes são parecidos, os alunos fazem confusão. Thompson é teste especial do tornozelo, que diagnostica a ruptura total do tendão de Aquiles. Aqui é Thomas. O Thomas avalia o alongamento dos músculos anteriores do quadril. Ele ajuda a diagnosticar a contratura dos flexores do quadril, sobretudo reto femoral e ilho-psoas. Eu vou me prender mais às finalidades dos testes aqui, tá? Depois na prática eu explico como se faz, aí eu mostro na prática como é considerado positivo, né? Cada um desses testes especiais. Então, o teste de Thomas, ele avalia o alongamento dos flexores do quadril, né? Ele detecta contratura e encurtamento desses músculos mais anteriores do quadril, principalmente reto femoral e ilho-psoas. Teste de Ober, usado para avaliar o alongamento do tensor da face lata, do músculo tensor da face lata. Teste de Ober. Outro teste. Perceberam que os testes especiais do quadril, não sempre, mas quase sempre, eles avaliam força ou então alongamento? Os testes especiais do quadril são diferentes, né? Enquanto os do ombro, os do joelho, por exemplo, buscam detectar lesão mesmo, os testes especiais do quadril, eles focam mais na avaliação da força muscular, na avaliação do alongamento da musculatura. Mas tem exceção. Esse que eu vou falar agora é uma exceção. Chama teste do piriforme ou teste da síndrome do piriforme. É um teste que ajuda a diagnosticar a síndrome do piriforme. O que é a síndrome do piriforme? É a compressão do nervo ciático na face posterior do quadril. Então, a compressão do nervo ciático na face posterior do quadril é conhecida como síndrome do piriforme. E a síndrome do piriforme pode ser diagnosticada pelo teste do piriforme. Sucintamente, o paciente fica em decúbito contralateral. Se você tem uma suspeita de que o paciente apresenta síndrome do piriforme à direita, você coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo. E você força a adução do quadril direito. Ao forçar a adução do quadril, tendo aumento dos sintomas, aumento da alteração sensorial, no dermátomo, no trajeto do ciático, o teste do piriforme é positivo. Muito provavelmente o diagnóstico do paciente clínico é síndrome do piriforme. Então é a lesão, é a compressão do ciático, só que não raiz do ciático, não estou falando lá na lombar, mas na face posterior do quadril. E como geralmente a compressão do ciático na face posterior do quadril acontece pela hipertrofia do músculo piriforme, tem esse nome, né? Síndrome do piriforme. O ciático, ele passa por baixo do glúteo máximo, ele passa no meio dessa musculatura pelvitrocantérica. Ele passa juntinho ao músculo piriforme. Por isso que o aumento de volume do piriforme pode provocar uma compressão do nervo ciático. E por falar nesse assunto, é importante que façamos o diagnóstico diferencial da síndrome do piriforme com compressão da raiz do ciático. E quem tem uma hérnia de disco lombar, L4, L5, L5, S1, quem tem uma osteoartrose na lombar baixa, pode ter o pinçamento da raiz do ciático. Essa pessoa vai ter irradiação para o membro inferior. Da mesma forma, acontece com quem tem a síndrome do piriforme. Quem tem a síndrome do piriforme não tem nada na lombar, teoricamente, tem a compressão no trajeto do ciático, quando ele passa pela face posterior do quadril, e vai ter mais ou menos a mesma sintomatologia. Então,
como os sinais e sintomas se assemelham bastante, como a localização dos sintomas é muito parecida, tem que tomar cuidado para não confundir esses dois diagnósticos, tá? Compressão da raiz do ciático em nível lombar e compressão do nervo ciático na face posterior do quadril, algo que costuma acontecer pela hipertrofia do músculo piriforme. O tratamento fisioterapêutico ele muda bastante de uma situação para outra, né? Quem tem síndrome do piriforme recebe um tratamento fisioterapêutico. Quem tem compressão da raiz do nervo ciático recebe um tratamento talvez não completamente diferente, que tem uma técnica ou outra que vai ser eficaz em ambos os casos, né? Uma técnica que pode tratar bem em ambos os casos, mas o tratamento muda bastante, né? Se o cara tem pinçamento da raiz do ciático, as técnicas fisioterapêuticas vão ser aplicadas sobretudo na coluna lombar. Se ele tem síndrome do piriforme, as técnicas fisioterapêuticas vão ser mais direcionadas para o quadril, para a face posterior do quadril, tá? Agora, se fizer uma mobilização neural, por exemplo, mobilização do nervo ciático vai ser útil em ambos os casos. Você tratar ao mesmo tempo síndrome do piriforme e compressão da raiz do nervo ciático. Tá certo? Então, chama teste do piriforme ou teste da síndrome do piriforme. E o último que eu queria falar, mais um teste importante da articulação do quadril, é o teste de L ou ELI, com Y, tá? ELI, E-L-Y. Esse é um teste especial muito simples, muito fácil, para avaliação do alongamento do reto femoral. O paciente é colocado em... Vou dar uma ideia para vocês. Ele é colocado em decúbito ventral e o examinador faz a flexão passiva no joelho do paciente. Então, você pega na perna do paciente, faz flexão do joelho. Se essa flexão de joelho vier acompanhada de uma flexão da articulação do quadril, o teste de L ou ELI é positivo, este paciente deve ter encurtamento do reto femoral. Agora, o que a gente percebe o teste de L só é positivo quando existe um encurtamento mais severo do reto femoral. Quando é um encurtamento mais discreto, muitas vezes você flexiona o joelho do paciente todo ou quase todo e o quadril quase não flexiona. Então, é um teste especial para identificar encurtamento do músculo reto femoral. Tá certo? Alguma pergunta? Tá de boa aí? Tá. Então, essa era a revisão que eu queria fazer da anatomia do quadril. Outra coisa, existe não é uma estrutura, né, mas uma região localizada na face anterior do quadril chamada trígono femoral. Trígono femoral porque é um triângulo, né, formado por algumas estruturas localizado na frente do fêmur, localizado na face anterior do quadril. Então tem esse nome trígono femoral. Na parte superior do trígono femoral tem o ligamento inguinal. Ele começa aqui, faz de conta que aqui assim, nessa ponta está a IAS e aqui assim está o pubis. Então, mais ou menos aqui assim estaria o meu ligamento inguinal. Saindo da IAS e indo lá para a face medial do joelho, então aqui assim, o sartório. E saindo do pubis e indo em direção ao fêmur, mais ou menos, deixa eu ver se eu tenho mais umas canetinhas aqui. Então, esse aqui é o ligamento inguinal. Aqui assim estaria o sartório, porque ele também começa na espinha ilíaca anterosuperior. E saindo do osso púbico, indo em direção ao fêmur, assim, a face medial da diáfise do fêmur, né? O fêmur está aqui assim, o músculo adutor longo. Se formou ou não um triângulo aqui na face anterior do quadril? Esse triângulo, na face anterior do quadril, é chamado de trígono femoral. Por que existe esse triângulo aqui na face anterior do quadril, formado por essas estruturas? Ligamento inguinal, sartório e o músculo adutor longo. Para receber e proteger 3 estruturas neurovasculares importantes que passam pela articulação do quadril. Artéria femoral, a mais importante artéria do membro inferior, nervo femoral e veia femoral. Então, nervo, artéria e veia femorais, né, passam na face anterior do quadril dentro desse triângulo. Então, esse triângulo ele existe para receber e para proteger essas estruturas neurovasculares importantes. E a artéria femoral é extremamente importante, né? Não queiram romper a artéria femoral. Não é um bom negócio romper a artéria femoral.
talvez você morra rompendo a artéria femoral. E tem casos, né, de objeto perfuro cortante na face anterior do quadril que rompe a artéria femoral e o cara morre. Tem umas histórias assim. Tem história, inclusive, de uma pessoa que colocou uma taça de vinho no bolso, a taça, ele caiu ou esbarraram nele, a taça quebrou, estava no bolso da frente da calça e acabou rompendo a artéria femoral e ele faleceu. Tem umas histórias assim. Se o atendimento não for rápido e adequado, extremamente rápido e adequado, a perda de sangue com a ruptura da artéria femoral é muito significativa. Perde-se rapidamente, em pouquíssimos minutos, 3 litros de sangue. Né? Nós temos 5,5 litros aproximadamente de sangue no corpo. Perder 3 litros é perder mais de 50% do corpo. Né? Então a pessoa acaba muitas vezes morrendo por choque. Né? Falta sangue, falta nutrição aos tecidos do corpo. Entenderam o que é o trígono femoral? Então vamos lá. Agora a gente vai conversar sobre as lesões miotendíneas, musculares e tendinosas da articulação do quadril. As lesões musculares, elas são bastante comuns no quadril e na coxa. Eu não falei desse assunto em membro superior, porque é incomum estiramento muscular, distensão muscular, parcial, total, em músculo do membro superior. Geralmente isso acontece no membro inferior, e especialmente no quadril e na coxa. Existem 3 músculos mais frequentemente lesados no quadril e na coxa. Reto femoral, então muita gente, especialmente atletas, né, tem lesão muscular, ruptura de fibras musculares. E muitas vezes reto femoral na frente do quadril, adutor longo. Então quando o sujeito está correndo, faz um movimento e coloca a mão na virilha, falando, abri a virilha, provavelmente ele sofreu um estiramento ou uma distensão muscular do adutor longo. E é muito comum também, a gente vê na TV com frequência, na transmissão dos jogos de futebol, quando tem, às vezes, prova de atletismo, de corrida, de velocidade. O sujeito está correndo e coloca a mão atrás da coxa e começa a mancar. Provavelmente ele teve um estiramento ou uma distensão de algum músculo do isquiotibial. Costuma ser do bíceps femoral. Então, lesão muscular em quadril e coxa quase sempre em reto femoral, adutor longo e isquiotibial. Provavelmente vocês lembram de cenas assim, né? O cara está correndo, de repente ele coloca a mão atrás da coxa, ele precisa fazer uma explosão, ele faz umas contrações excêntricas bem poderosas, bem potentes do isquiotibial, ele coloca a mão atrás da coxa, começa a mancar e cai. Aí é retirado do campo, é substituído. Provavelmente teve um estiramento ou distensão parcial, menos provavelmente uma distensão total do isquiotibial e talvez tenha sido do bíceps femoral. O bíceps femoral dos 3 posteriores da coxa, dos 3 músculos do isquiotibial, é o que mais frequentemente lesa. Tá? Geralmente a lesão muscular tem instalação aguda. O que é instalação aguda? E é bom que vocês conheçam e se familiarizem com estes 2 termos e os significados deles. Instalação aguda e instalação crônica. A instalação aguda é chamada também de instalação traumática. É quando a lesão acontece de forma súbita, acontece de uma hora para outra. Instalação crônica ou insidiosa é quando a lesão vai se instalando gradualmente, vai se instalando devagar. Lesão muscular quase sempre tem instalação aguda. Aparentemente está tudo bem, de repente, puf, o músculo tem algumas de suas fibras rompidas. Claro, tem exceção, mas a regra é essa, tá? Geralmente a lesão muscular acontece de forma aguda, de forma súbita. Voltamos ao exemplo do futebol, né? O cara está correndo, aparentemente está tudo bem, de repente ele coloca a mão atrás da coxa, a lesão aconteceu ali, naquele momento, de forma aguda, de forma súbita. Já uma hérnia de disco, hérnia discal costuma ter instalação aguda também? Não. Hérnia discal costuma ter instalação crônica. Dificilmente a pessoa fala, tá tudo bem, e de repente, aparece uma hérnia discal. Não é assim que acontece, o que costuma acontecer. Geralmente por fraqueza muscular, né, nos músculos estabilizadores da coluna, por instabilidade articular, por má postura, por predisposição genética, essas coisas todas vão se somando e a pessoa vai desenvolvendo devagarzinho a hérnia discal.
né? O disco começa a desidratar, o disco começa a degenerar devagarzinho, vai aparecendo uma protusão que evolui para um prolapso e talvez aumente. Então, a hérnia de disco costuma ter instalação crônica. Então, é quando a lesão se instala devagar. Já a lesão muscular costuma ter instalação aguda, né? Costuma acontecer de uma hora para outra. E lesão de ligamento costuma ter instalação aguda ou crônica? O que vocês acham? Lesão ligamentar. Ruptura de um ligamento do joelho, ruptura de um ligamento do tornozelo. Eu acho que é crônico. Aguda, geralmente a pessoa sofre uma entorse, aparentemente está tudo bem, de repente ela sofre uma entorse tornozelo e tem ruptura de ligamento. Concorda? Ou então... mas é isso, né? Entorse de tornozelo, né? O cara não está aparentemente tudo bem, de repente ele pisa num buraco, ele pisa em falso, escorrega de um degrau da escada, cai do salto, né? Do sapato com salto, no caso de uma mulher, e aí sofre uma entorse em inversão e naquele momento os ligamentos laterais do tornozelo são rompidos. Como é que acontece a lesão da LCA? Tem uns fatores que predispõem, mas a lesão mesmo em si, ela costuma acontecer de forma aguda, né? O sujeito aparentemente está bem, está jogando bola, de repente dá uma girada em cima do joelho, o pé fica preso no chão e ele faz aquele movimento de pivô, né, em que a tíbia está fixa e o fêmur, os cônjuges femorais rodam em relação à tíbia e ali, estoura o ligamento cruzado anterior. Então, costuma ser instalação aguda, né, a lesão ligamentar. E lesão de tendão? Já a lesão tendínea costuma ter instalação crônica. Muitas vezes está relacionada à repetição de movimento, né? Epicondilites, por exemplo, como a gente já estudou. A pessoa tem alguma atividade que envolve repetição de movimento, de punho, de dedos, né, de mão. E aí o uso dessa musculatura vai gerando estresse lá nos tendões proximais destes músculos, e os microtraumas repetidos, né, se somam e geram um macrotrauma. Não é assim que costuma acontecer? Então, geralmente a lesão muscular tem instalação aguda, súbita, e a lesão de tendão costuma ter instalação crônica, né? Pelo overuse, overtraining, né? Pela repetição de movimento, pelo excesso de uso daquele tendão, ele acaba sendo lesado, mas é uma lesão que vai se instalando gradualmente, muitas vezes, e não de forma súbita. Tá? Então, a lesão muscular costuma ter instalação aguda, ela costuma acontecer... Só um pouquinho que apareceu aqui alguma coisa. Algum recado do Zoom. Pedindo um upgrade para alguma coisa. Nós vamos seguir aí. Acho que ele só estava me avisando que faltam 10 minutos para terminar essa reunião. Bom, perdi o fio da meada. Vamos lá. Então, assim, a instalação costuma ser aguda, ou por alongamento do músculo, né, da lesão muscular, ou por alongamento excessivo. A pessoa faz um movimento e isso gera um alongamento excessivo do músculo e aí fibras desse músculo se rompem. Ou então contração muito forte. Contração muito potente também pode... Nossa senhora, o Zoom está querendo abrir um monte de janela aqui. Peraí. Aí, agora acho que foi. Está querendo me oferecer um pacote que me dá tempo ilimitado. Mas não dá, não vou pagar, né? Ô, pessoal. Então, ou uma contração muito potente ou um alongamento excessivo do músculo, tá? É assim que costuma acontecer a lesão muscular. Uma contração muito forte pode ou não romper fibras musculares? Pode, né? Especialmente se a contração for excêntrica, né? A contração excêntrica, ela é até mais intensa, até mais vigorosa, exige muito mais do músculo do que a própria contração concêntrica. Então, ou contração excêntrica, né? Pelo fato da contração ser mais potente, mais forte, ou então um alongamento excessivo do músculo em questão. O sujeito está fazendo um esporte ali, ele precisa fazer uma abdução e exagera na abdução do quadril e fibras de músculos adutores do quadril são rompidas. Costuma ser assim a história. Existe uma classificação para lesão muscular, fala-se muito, né? Lesão muscular grau 1, grau 2, grau 3, né? Chegam pacientes para a gente assim, com diagnóstico clínico, né?
e a classificação, a classe, o tipo de lesão muscular. Ou então vem nos exames de imagem, né? Pega a conclusão da ultrassonografia, está lá, lesão muscular grau 2 no músculo X. Então é importante que conheçamos essa classificação em graus 1, 2 e 3 da lesão muscular. O grau 1 é chamado também de estiramento. Então, grau 1 ou estiramento muscular. Depois eu falo das características de cada tipo, certo? Deixa eu só explicar para vocês os 3 graus aqui, os nomes dos 3 graus. Grau 2 é chamado também de distensão parcial. E grau 3, que seria a lesão muscular mais grave, é a distensão total. Aí já deu para ter uma ideia do que acontece, né? Distensão total é a ruptura total do músculo, lesão muito grave, que a princípio indica tratamento cirúrgico. O que é uma lesão muscular grau 1? Ou estiramento muscular? É quando se tem apenas o afrouxamento de uma parte do músculo ou ruptura de até 4, 5% das fibras musculares. Então é uma lesão pequena, né, de menor gravidade. O prognóstico é bom. Então, esse atleta, eu estou falando atleta porque a lesão muscular ela é mais comum em quem faz atividade física, né? Ela é mais comum em atleta de alto rendimento. Esse atleta ele vai ser recuperado com lesão muscular grau 1, ou estiramento muscular, vai ser recuperado bem rapidamente. Em 1 até 2 semanas ele está retornando ao esporte plenamente, sem qualquer restrição. Então é uma lesão pequena, vai ter processo inflamatório pequeno, consequentemente os sinais flogísticos vão ser pequenos. Então vai ser pouca dor, pouco edema. Então, algo que, se bem tratado, é resolvido rapidamente. Ok? Lesão muscular grau 2 é a distensão parcial. Aí já existe uma ruptura de um número intermediário de fibras musculares. Então já não é uma lesão tão pequena, tão simples quanto a grau 1, mas também não é uma lesão tão grave quanto a grau 3, que vai ser apresentada na sequência. Então não tem a ruptura completa do músculo, mas também não é uma ruptura tão pequenininha, de poucas fibras, um percentual pequeno de fibras musculares. Aí, esse paciente tem mais... O tratamento ainda deve ser conservador. Provavelmente a recuperação total do atleta vai acontecer em 3 a 4 semanas. E claro, é uma lesão um pouco maior do que a grau 1, então ele vai ter um processo inflamatório um pouco maior e os sinais e sintomas serão um pouco mais significativos. Então vai ter um pouco mais de dor, vai ter um pouco mais de edema, provavelmente vai apresentar hematoma também. Quando a pessoa chega, o paciente chega relatando uma lesão muscular, um diagnóstico clínico de lesão muscular com hematoma, provavelmente não é uma lesão muscular grau 1. Deve ser lesão muscular grau 2 ou grau 3. Pelo menos grau 2 é. Porque o hematoma ele não costuma acontecer na lesão muscular grau 1. Ele acontece na lesão muscular a partir da grau 2, né? Grau 2 e grau 3. Mas na grau 2, a princípio, o prognóstico é bom, é favorável. Esse paciente deve ser recuperado, completamente recuperado, voltando ao esporte sem restrição em 3 a 4 semanas. E na lesão muscular grau 3, aí a distensão total, o músculo é completamente rompido. Aí é uma lesão muito séria, muito grave, indicação cirúrgica, e não raramente são 3 meses de tratamento fisioterapêutico, né, no pós-operatório para o retorno completo às atividades esportivas. E como é que fica a função do músculo, desse músculo completamente rompido, enquanto a cirurgia não é realizada? Por exemplo, a pessoa sofre uma lesão grau 3 do músculo reto femoral. Como é que fica a função do reto femoral enquanto ele estiver completamente rompido? Zero, né? Ele não vai fazer nada. Se ele está completamente rompido, ele deixa de funcionar. Mas essa pessoa deixa de ter flexão de quadril? O que vocês acham? Porque o reto femoral é flexor do quadril.
Aí eu falei que na ruptura completa do reto femoral, ele perde completamente a sua função. Ele já não faz mais flexão de quadril. Mas a pessoa deixa de ter flexão de quadril? Não, os outros músculos fazem por ele. Exatamente. Claro, não vai ser a mesma flexão de quadril. Vai ser uma flexão de quadril porcaria. Vai ser uma flexão de quadril fraca, limitada, dolorosa. Mas a flexão de quadril vai continuar acontecendo por ação de outros flexores do quadril. Aqueles outros anteriores do quadril vão continuar flexionando a articulação do quadril. Só que, claro, não vai ser a mesma coisa, afinal de contas, se perdeu um importante flexor do quadril. Aí, fazendo a cirurgia, muito provavelmente a função do reto femoral vai ser recuperada, completamente recuperada, e a qualidade da flexão do quadril vai ser normalizada, né, ou quase normalizada. Só que, claro, vai ser uma cicatriz enorme ali no músculo, né? Vai ser uma fibrose enorme no músculo, e essa alteração na forma deve comprometer a função. Então, há dúvidas se a função do músculo completamente rompido e operado vai ser completamente recuperada, tá? Porque vai ter fibrose, querendo ou não, né? Aproxima ali com o procedimento cirúrgico, faz a sutura, né? Na tentativa de reunir os fragmentos musculares. Então, vai se formar uma cicatriz bem significativa ali. Essa cicatriz deve ainda comprometer a função desse músculo. Então, recuperação de 100% da função do músculo, talvez não. Mas consegue se recuperar bastante a função desse músculo com a cirurgia. Cirurgia é o caminho daí nesse caso, né? Se não fizer a cirurgia, não vai ter cicatrização, o músculo vai continuar seccionado, rompido, vai continuar sem função. Tudo bem, pessoal? Entenderam essa classificação? Eu estou falando agora em lesão dos músculos do quadril e da coxa, mas essa classificação pode ser levada para qualquer lesão muscular de qualquer articulação do corpo. Eu estou recebendo a notícia aqui de que a gente tem menos de 1 minuto, tá? Então, a qualquer momento, vocês veem aí também, menos de 1 minuto? Aparece para vocês? Aqui na minha tela está aparecendo, menos que 1 minuto. Então, daqui a pouco seremos cortados, tá? Mas eu desejo um bom final de semana para todos vocês. Mas vamos lá, eu vou tentar concluir aqui meu raciocínio e a gente se encontra na terça-feira, à noite, no horário da aula. Depois eu mando para vocês a senha, o código para vocês acessarem a reunião pelo Zoom. A princípio pelo Zoom, tá? Se tiver mudança para o Hangouts mesmo, eu aviso, tá? Passo para a Andressa repassa o recado para vocês. Mas vocês gostaram? Assim, acho que funcionou bem, né? Acho que deu para acompanhar bem, deu para continuar tocando o conteúdo. Bom, e em relação à lesão